Salve pessoal, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje, podcast da Libertadores, semifinais. Comentar um pouco sobre o primeiro jogo das semifinais entre River Plate e Boca Juniors. Jogo que o Boca, que o River, aliás, fez 2-0. A partida terminou em 2-0 e ficou barato, tá? Ficou muito barato esses 2-0. O River poderia ter saído aí dessa primeira partida com a classificação praticamente garantida, praticamente assegurada, porque teve chance. Se tivesse terminado essa partida com 4-0, não seria nenhum absurdo, tá? Não seria absolutamente surpresa alguma. O River saiu na frente no placar logo no comecinho do jogo, mas no começo mesmo. Não era nem. A falta foi acontecer lá pelos 2 minutos, alguma coisa. O árbitro brasileiro, o Klaus, foi revisar, deu o pênalti a favor do River Plate. Um pênalti que para mim foi bem marcado, ele não viu no lance. Um lance normal, realmente, um lance muito difícil, tinha muita gente na área e o Boré acabou convertendo a penalidade, fez 1-0 pro River. O Boca teve uma chance é, inacreditável, né? Inacreditável mesmo. Um belíssimo passe do Ábila pro Capaldo e ele sozinho, cara a cara com o goleiro, ele chutou por cima do gol. É inacreditável. O lance é realmente dos mais inacreditáveis, ainda mais pensando em Boca, um time cascudo, um time que quando joga Libertadores cresce muito de produção. Esse é o tipo de lance que a gente não está acostumado a ver de um Boca Juniors, né? Sozinho na área, é gol praticamente certo e eles perderam a melhor oportunidade que eles tiveram na partida inteira. Porque se de repente faz o gol ali e empata, né, a partida poderia tomar outro contexto, poderia tomar outra forma. E infelizmente pro Boca, acabou perdendo essa grande chance e foi dominado. Segundo tempo, só deu River. Foi um jogo de um time só. O River foi para cima, teve bola na trave, teve defesas fantásticas aí do goleiro Andrada, do Boca, e aí o gol acabou saindo numa ótima tabelinha do time. O gol era questão de tempo, né? O segundo gol para acontecer era só uma questão de tempo, e o Fernandes, numa ótima tabelinha, conseguiu ampliar o placar. E é o que eu falei, a partida seguiu e teve mais outras boas oportunidades do River para tentar fazer mais um gol, tentar ampliar o placar, tentar fazer a sua classificação já nesse jogo, mas não conseguiu aproveitar suas oportunidades. Obviamente também parabenizar o goleiro do Boca, que salvou, né, o melhor jogador do Boca, talvez o goleiro. E quando se fala em Boca Juniors e a gente falar que o goleiro foi o melhor jogador do Boca, é uma coisa que não é muito comum, né? Vamos ser sinceros. Goleiro do Boca se destacar é muito estranho. E é uma partida que o Boca realmente não conseguiu fazer absolutamente nada. Uma coisa positiva, e que ontem eu tinha comentado aqui, a partida aconteceu, né? A gente ficou muito, eu pelo menos estava muito preocupado, a questão da segurança dos jogadores, enfim, que no ano passado os torcedores do, para quem não se recorda, né, os torcedores do River fizeram uma tocaia no busão no ônibus dos jogadores do Boca, começaram a tacar pedra, jogador que se machucou, tomou pedrada. Então, felizmente, tudo transcorreu com tranquilidade. A partida aconteceu, uma bela partida para o River, né? Aliás, para o Boca, uma partida a ser esquecida. E o Boca vai ter uma das tarefas mais difíceis nessa Libertadores, que é reverter esse placar, pelo menos igualar o placar jogando em casa na Bombonera. O Boca é muito forte lá. Uma coisa que eu tenho certeza é que eles vão jogar muito. É que eles vão jogar para. É, é, cara, vão começar o jogo com a blitz do primeiro ao último segundo. Eles vão para cima, eles vão buscar o resultado. Agora, se isso vai acontecer ou não, é outros 500, né? O River é um time muito experiente, atual campeão da Libertadores, então só isso diz muita coisa. É o atual campeão, treinado pelo mesmo treinador, o Marcelo Gallardo, que aliás, um dos grandes treinadores aí que, pelo menos pensando em futebol sul-americano, um dos caras que vem se destacando, muito tempo no cargo, e mais uma vez eu puxo aqui um parênteses para falar que quando o planejamento é bem feito, as coisas acontecem e acontecem muito bem. Então o Boca está muito bem encaminhado. O Boca não.
tô confundindo os nomes toda hora, eu vou pedir desculpas aqui e posso falar os nomes errados de novo, tá? Não tô acostumado a falar o nome dos 2 clubes, então peço perdão. Eu sei que é uma ofensa chamar River de Boca e vice-versa. Peço perdão mesmo. Tô com um nó na cabeça aqui, mais uma vez, porque não é comum a gente falar o nome dos 2 clubes, mas o River aí, com a sua classificação praticamente garantida, praticamente assegurada, uma partida muito difícil na volta, sem dúvida nenhuma. Uma partida das mais complicadas que o River vai ter nessa Libertadores. Mas é claro, tem um placar muito favorável e o Boca tendo que ir para cima, o Boca tendo que buscar o gol, vai deixar muito espaço para esse time do River que não vai bobear. É um time que vai aproveitar as oportunidades, é um time que tem um bom toque de bola e é um time que sabe ser cirúrgico quando precisa. Então, é uma partida complicada para o Boca. É possível? É possível. Eu não digo aqui que o River já está classificado, porque jogar com o regulamento embaixo no braço, a gente viu o Grêmio, por exemplo, no ano passado. A classificação praticamente assegurada, jogo tranquilo, de repente, em questão de alguns minutos, o cenário da partida muda completamente. E se o Boca tomar um gol lá, muda totalmente. O cenário fica ainda pior, a perspectiva fica ainda pior, porque aí não tem mais disputa em penalidades. Aí o Boca vai precisar fazer um gol a mais para compensar o gol fora de casa que o River fez. Então, um partidaço, expectativa de uma grande partida. Essa foi, acho que uma boa partida. Claro que a gente não viu muito do Boca, mas o que é bacana é que assim, é como os times argentinos crescem quando jogam como mandante, né? O River sobrou nessa partida e eu tenho certeza que na volta o Boca vai sobrar, né? Vai jogar muita bola, vai para cima. Um estádio dos mais interessantes e faz muita diferença mesmo. Eu já falei mais de uma vez nesse podcast. Para quem tiver a oportunidade de conhecer o estádio do Boca, vai. É muito legal o estádio, ele é diferente. Ele é muito diferente mesmo. Todo mundo fala isso e só indo lá para você ver como é que é. O negócio realmente é muito vertical a arquibancada e os torcedores ficam muito perto do campo. Assim, eu não sei se isso foi planejado desde o conceito, mas a arquitetura do estádio faz com que aquilo lá vire um caldeirão, né? A torcida, o som fica abafado lá dentro, e isso intimida muito a torcida adversária, e isso vai intimidar com certeza esse time do River que vai dar uma cadenciada, vai fazer catimba, vai segurar o jogo, vai fazer cera. Então o Boca tem uma parada difícil, claro, totalmente reversível na minha opinião, mas eu acho que o River é mais cascudo por estar com o mesmo técnico, ser o atual campeão e ter uma sequência de trabalho aí de longa data. Então eu acho que é mais favorito, claro, é um clássico, é um super clássico, isso não, e isso minimiza muitas das diferenças que podem acontecer. O fator casa também pesa demais, principalmente pensando em Boca. Então são vários fatores que podem influenciar nessa partida e eu não vou me arriscar a tentar cravar aqui um finalista. Claro que o River é mais favorito, claro que o River está com alguns dedos do pé já na final, mas se quiser realmente chegar na final, vai ter que fazer por merecer, vai ter que saber jogar contra o Boca na sua casa, o que é algo muito complicado, que é algo muito difícil. Falar rapidinho sobre a minha expectativa do jogo de hoje, Grêmio e Flamengo, cara, que partida, que expectativa, aliás, né? E tudo isso apimentado aí graças os comentários recentes do Renato Portaluppi. Eu já falei mais de uma vez aqui, eu gosto muito do Renato por essas coisas que ele faz. Eu gosto de não só de técnico como os jogadores que fazem esse tipo de coisa que o Renato faz. Muita gente não gosta, muita gente acha que é ofensivo, que, que, que gera uma tensão desnecessária, que gera um climão desnecessário, mas eu acho legal, cara. Eu acho que esse tipo de coisa aumenta a rivalidade e traz público para o futebol, porque agora a galera quer ver quem tem o melhor futebol do país. Será que o Renato realmente tem o melhor futebol? Que ele vive falando isso, e será que ele realmente tem o melhor futebol? Então é muito legal isso que ele faz. Eu gosto do Renato, porque fala o que pensa, gosto do Felipe Melo também, outro cara que fala o que pensa, gosto também do André Sanches,
outro cara que também fala o que pensa. Eu sempre falo aqui, muita gente fica falando que o futebol tá ficando chato. É muito é muita politicagem, é muito fair play, mas quando alguém vai lá e tem atitude, tem personalidade e que fala o que pensa, esses caras também são criticados, just pelas mesmas pessoas que falam que o futebol tá ficando chato, tá. E quando eles vão lá, fala é sincero, fala o que pensa, aí a galera vai lá e critica. Por isso que o futebol vai continuar chato, porque as pessoas que acham que o futebol tá chato, eh, criticam aqueles que têm mais personalidade, criticam aqueles que têm a atitude de ir lá, de dar a cara a tapa e de falar realmente o que pensam. É uma opinião pessoal. Todo mundo tem uma opinião pessoal, eu tenho a minha opinião pessoal e eu exponho aqui a minha opinião pessoal. Às vezes, eu não concordo com uma opinião ou outra, que o próprio Renato, que o Felipe, que o André Sanches faz. Eu não concordo com algumas declarações, com algumas opiniões. Mas são coisas que eu acho que tem que ser sincero. O cara tem que ir lá, às vezes gera uma discussão interessante. Essa questão de ficar gerando polêmica em cima de opinião pessoal de jogador, de técnico, a gente perde muito com isso. Mais de uma vez eu já falei aqui, coisas que poderiam abrir espaço para uma discussão enriquecedora, né, por futebol, acaba se perdendo, porque todo mundo vai lá, cai em cima, desce o pau, aí o cara vai lá e tem que se retratar e falar, não, não foi bem assim, fui mal interpretado. Então é muito chato isso, né? E o relato que ele fez, claro, algumas coisas eu não concordo, porque gera uma tensão desnecessária, né? Isso pode eventualmente elevar os nervos a um patamar muito alto e causar um tumulto desnecessário na partida, causar uma confusão, uma briga. Mas eu acho que essa tensão, esse clima que ele trouxe é um clima de Libertadores, é isso que precisa ter. Cara, é uma guerra, você está ali dentro, é realmente uma guerra. Eu quero me classificar, eu não vou medir esforços para me classificar. Por isso que os times argentinos, os times uruguaios têm tantos títulos de Libertadores, porque às vezes, porque eles entram em campo justamente com essa mentalidade, Eu quero o título e eu não vou medir esforço algum para ganhar este título, nem que para isso eu tenha que desrespeitar o adversário. Claro que eu não estou falando que tem que fazer isso, mas os caras vão para esse nível, entendeu? Eles entram em campo para deixar tudo. Se tiver que praticar o antijogo, nós vamos praticar, mas nós vamos deixar absolutamente tudo dentro de campo, tudo mesmo. E eu acho que isso falta um pouco aos times brasileiros, não a questão de brigar, de causar tumulto, de cuspir, de xingar. Eu acho que de deixar tudo no futebol. Toda entrega, às vezes a gente vê times, por exemplo, como foi o Atlético Paranaense esse ano, como o Palmeiras, uma apatia, sabe? Aquela falta de vontade, aquele sangue nos olhos, aquele olho esbugalhado. É uma Libertadores, cara. É clima de guerra. Tá valendo classificação. Tem que deixar tudo em campo. Tem que se entregar de corpo e alma. E é isso que falta um pouco. Eu acho que alguns clubes brasileiros, essa apatia um pouco às vezes, principalmente por sentir a pressão, eu acho. Não é nem porque, não quer ganhar o título. Lógico, todo mundo quer ganhar, mas eu acho que sente muito a pressão. A Libertadores para o brasileiro é uma obrigação que pesa demais, cara. É um fardo que muitos clubes não estão preparados para carregar numa disputa de Libertadores. E o Grêmio é um time que sabe lidar com isso muito bem. O Flamengo, a princípio, está sabendo lidar muito bem, né? Passou aí de uma etapa disputada nas penalidades. Então, é um time que aparentemente tá forte, tá confiante. Algumas coisas que eu falei, o Flamengo a princípio me mostrou que tá caindo de rendimento. Para pegar a partida do Internacional, que apesar de ter sido uma goleada, para mim, se o Internacional tivesse com os 11 jogadores, aquela partida não iria terminar 3-1 de forma alguma. Poderia terminar no empate até numa vitória do Internacional, porque o Inter faz o gol com dois jogadores a menos e tomou dois gols na sequência do Flamengo por erros defensivos que o time do Internacional não está acostumado a cometer. Então, mais uma vez, uma partida que para mim teve queda. Apesar do Flamengo jogar muito, jogou, criou, enfim, é um Flamengo ofensivo. Mas a gente já viu um princípio. Depois, na partida seguinte contra o São Paulo, a gente viu uma sequência dessa queda de rendimento. Mas o Flamengo teve mais posse de bola, o São Paulo só se defendeu,
Cara, o Flamengo já mostrou mais de uma vez que, pelo menos quando estava voando, quando estava fazendo gol pra caraca, que essa questão de jogar, pegar um time fechado, isso não faz diferença alguma para esse time do Flamengo. E sofreu muito contra o São Paulo, tá? Então já vê uma queda de rendimento, principalmente em questão de criatividade, né? Falta um pouco de inspiração às vezes, claro. Ah, mas teve boas oportunidades. Não estou falando aqui que não criou. Eu tô falando, o Flamengo continua criando, continua ofensivo, mas a gente já vê um princípio de queda de rendimento. E agora é uma terceira partida com os mesmos jogadores. A queda de rendimento pode ser ainda um pouco maior. E é isso que me preocupa. Espero que a mudança de torneio, de campeonato, tenha renovado os ânimos, né? Renove os ares aí, que eles entrem jogando muito, como a gente viu há pelo menos 1 ou 2 semanas atrás, que seria muito interessante. Ao lado do Grêmio, alguns desfalques, né? Jeromel, Jean-Pierre. Então o Grêmio vai ter que saber lidar com isso, vai ter que saber gerenciar isso muito bem, porque, claro, o principal alicerce é o Everton, então ele vai estar em campo. Então a gente pode ter certeza que a gente vai ver um Grêmio ofensivo, um Grêmio que vai dificultar muito para o Flamengo. E o Flamengo, nessas últimas partidas, mostrou que não é um primor defensivamente. Eu já tinha dito aqui, o Flamengo não é um time que tem a defesa no seu DNA. O grande mérito do Flamengo era conseguir intimidar o adversário, faz 1, 2 gols e acaba com o psicológico do time adversário. Mas quando tem que se defender, como a gente viu, por exemplo, com o Internacional, com o São Paulo, o próprio Internacional na Libertadores, né, na etapa, antes da semifinal, também dificultou muito para o Flamengo. É um time que sofre um pouco para se defender. Então o Everton vai dar uma canseira nessa defesa. Então são coisas que interessantes. Os dois times têm é, é, esquemas táticos um pouco diferentes, mas a mesma filosofia, digamos assim. Um time de ir para cima, de agredir o adversário. Então vai ser uma partida das mais interessantes. Lógico que o Grêmio, para mim, nessa partida, pelo menos, é um pouco mais favorito, porque joga em casa, esse é o primeiro duelo. Então, tem todo o combustível, tem toda a rivalidade aí necessária para que a gente tenha um belíssimo jogo de futebol. Essa disputa aí de brasileiros, eu também não vou me arriscar a dar um palpite de quem é mais favorito ou não. Dependendo dessa partida, eu direi que um time está com um pezinho um pouco mais na final, mas não que está definido, não que é super favorito, é que nem essa disputa aí de Boca e River agora na próxima partida. O River está com uns dedos do pé a mais na final. Isso não significa que já está assegurado, está encaminhado, está encaminhado, mas é uma partida complicada. É a mesma coisa, se o Grêmio de repente vence, independentemente do placar, tá com um pé um pouco mais na final. Mas isso não muda nada porque a segunda partida é no Maracanã. E se o Flamengo vencer, vou dizer a mesma coisa. O Flamengo está com a classificação assegurada justamente porque o segundo jogo é no Maracanã. Então, é, é, vou dizer aí que um dos times está um pouco mais tranquilo, mas não que está assegurado, não que está garantido. Obviamente que se o River tivesse feito nessa partida aí todos os gols que poderia ter feito pelas oportunidades que criou, o River poderia praticamente ter selado a sua classificação nessa partida. Se tivesse terminado aí com 4-0, 3-4-0, já estava praticamente garantido. Seria uma situação praticamente impossível de se reverter, mas 2-0 é um placar que é expressivo, mas não é nada absurdo pensando em Boca Juniors. Então, a gente tem expectativa de uma grande final, uma excelente partida. Eu fico aí na esperança de que seja uma grande partida e eu agradeço o Renato Portaluppi por tudo isso que ele fez antes da final, de, de dar umas alfinetadas no Jorge Jesus, porque agora a gente vai ver um clima de guerra. A gente vai ver uma partida com um nível de rivalidade lá em cima, não só no âmbito do torcedor, que quer que ter um melhor futebol que o outro, né? Não só também para chegar na final, mas também no âmbito dentro de campo, né? Que os técnicos, um vai querer provar que tem um melhor futebol que o outro, um se doeu mais que os outros. Ah,
dei a minha alfinetada, agora a gente precisa comprovar, a gente precisa ratificar aquilo que eu falei, vamos jogar o melhor futebol. Então vai ser interessante, dos mais interessantes, e graças, obviamente, às declarações do Renato Portaluppi, a gente tem uma mística muito maior em torno desse jogo, que eu espero que seja muito interessante, que a gente veja um espetáculo de futebol e que o bom futebol, obviamente, prevaleça. É isso aí, essa é minha expectativa para hoje. Fica o meu convite sempre. Quiser que eu fale de qualquer outro tema, deixe o seu comentário aí. Próximo podcast a gente volta, comenta, debate. Vou ficando por aqui hoje. Amanhã eu estou de volta. Um forte abraço e até amanhã.